Estou muito feliz de estar aqui esta noite, nesse quarto elo dessa campanha. Glória a Deus, quero aqui externar minha gratidão ao pastor e à pastora pela confiança de estar aqui. Glória a Deus, Deus é fiel, né? Quando o pastor fez o convite semana passada, eu comecei a buscar a presença do Senhor, comecei a buscar revelação da palavra. E uma campanha muito forte, né, amados? Uma campanha resgatando a arca do Senhor sobre as nossas vidas. É uma campanha que eu tenho certeza que Deus revelou dos céus, né, para o coração do pastor, porque nós precisamos retomar a presença do Senhor nesses dias. Nós precisamos, amados, de nos posicionar esses dias, porque os dias têm sido difíceis. Muitas pessoas têm parado, muitas pessoas têm voltado atrás, mas eu louvo ao Senhor porque tem muitas pessoas que estão de pé, tem muitas pessoas que não têm abrido mão da presença do Senhor, tem muitas pessoas que não têm negociado a presença do Senhor, tem muitas pessoas que têm rejeitado o manjar do mundo e têm recebido as promessas, as primícias do Senhor. Muitas pessoas não têm quebrado o relacionamento. Eu louvo ao Senhor por esta igreja que está de pé. Eu louvo ao Senhor por você, esta noite que está ouvindo aí esse live. Que nesta noite você seja tocado, seja ministrado através dessa palavra. Que essa palavra venha gerar fruto, venha glorificar o nome do Senhor. Queria pedir vocês para abrir a Bíblia, 2 Samuel, no versículo 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6, né, que é a base desta campanha, né, resgatando a arca do Senhor. Glória a Deus, resgatando a arca do Senhor. Quem vê aqui essa noite realmente desejando isso, almejando isso no seu coração, glória a Deus. Então fique atento naquilo que vai ser ministrado aqui essa noite. Ficar atento naquilo que o Senhor tem para você aqui nesta noite, porque o Salmo 139 diz que o Senhor escreveu sobre mim e sobre você antes mesmo do que nós existíamos. Então, tenha certeza que o Senhor tem escrevido coisas boas para você, mas talvez vocês pensem, mas por que não tem acontecido coisas boas? Porque muitas das vezes nós desviamos do propósito do Senhor. Mas se nós estivermos atentos, nós vamos viver aquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Que diz assim: e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam prender. Então, versículo 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Versículo 9, e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Glória a Deus. Meus irmãos, essa arca, como, né, já a gente está no quarto elo, né, já foi falada, já foi ministrada, mas eu quero voltar só um pouquinho na história para a gente adentrar aqui aonde que é o texto base. Essa arca, quando Eli era o sumo sacerdote da época, um dos últimos, que o último foi Samuel, ele governava ali essa arca, e tinha dois filhos, Ofni e Finéias, e eles não levavam as coisas de Deus a sério. Eles não levavam as coisas a sério, porque naquele tempo a palavra de Deus era escassa, quais não tinha palavra profética, quais não tinha pessoas atentas, porque sempre quando tem pessoas na posição, na brecha, o Senhor fala. Mas naquela época, Ofni e Finéias estavam se corrompidos,
pelo sistema. Ofni e Finéias não dava crédito talvez naquilo que seu pai, Eli, falava. Ou talvez Eli fazia vista grossa naquilo que os dois filhos que ministravam na casa do Senhor. Então, certa vez eles foram para uma batalha e eles começaram a perder. E aquela arca, quando aquela arca se apresentava, Deus manifestava a glória dele. Nós podemos ver que nas histórias passadas, na história de Moisés, na história depois de Moisés, Josué, quantas vitórias o Senhor deu ao povo através da arca da aliança, que simbolizava o símbolo máximo da presença do Senhor. Josué, outra hora, com o sumo sacerdote da época, quando pisaram no Jordão, o Jordão se abriu, porque a presença do Senhor fazia milagre. Então, como eles tinham perdido a batalha, eles lembraram da arca da aliança. E quando eles chegaram perto dos filisteus, e os filisteus viram a arca do Senhor, os filisteus temeram, os filisteus voltaram atrás. Mas teve um filisteu que disse: se nós não lutarmos contra os hebreus ou contra os israelitas, nós vamos ser escravos dos hebreus, vamos lutar, ó filisteus. E assim eles lutaram. E naquele dia a Bíblia fala que foram 30.000 mortos, 30.000 hebreus foram mortos nesta batalha. A arca, ela não pôde fazer nada, porque pessoas que talvez, as pessoas talvez querem esconder atrás da arca, tudo aquilo que está em oculto, o Senhor vai trazer à tona. Tudo aquilo que fazemos, coisas boas ou coisas ruins, vai vir à tona. O Senhor revela o profundo e o escondido. Eles estavam fazendo coisa errada dentro da casa do Senhor. Eles estavam negociando valores. E naquele dia, o Senhor entregou Israel na mão dos filisteus. E eles pegaram aquela arca. Eles roubaram aquela arca. E quando a notícia veio a Eli, Eli morreu. E quando a notícia chegou, a esposa, eu não me lembro se é de Ofni e Finéias, que a mulher estava grávida, estava dando à luz, porque naquela época era muito importante um homem nascer, e aquelas parteiras, certamente, alegre mulher, alegre, o seu filho nasceu, ela já não importava, porque a arca do Senhor eles tinham roubado a arca da aliança. Ele sabia o valor da presença da arca da aliança, só que não valorizava. É nos dias de hoje, nós sabemos o valor da presença, mas não estamos dando valor, porque se nós estivéssemos dando valor, a igreja estava cheia de pessoas, mas eu vejo nos dias atuais de hoje, meus irmãos, que a igreja enche através de eventos, mas eventos não ministram em Deus, eventos ministram em pessoas. Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas que realmente querem buscar a presença do Senhor. Então, quando aquela arca foi tomada e aquela mulher, nascendo um homem, nós perdemos a arca. Ela colocou o nome daquele homem, daquele varão, e acabou, significa, se foi a glória de Deus. A glória de Deus tinha ido, a arca tinha ido. E quando a arca chega na terra dos filisteus, quando os filisteus colocam a arca do Senhor diante daquela estátua de Dagon, eles vieram no outro dia cedo, e quando eles viram que aquela estátua estava prostrada aos pés da arca da aliança,
que eu aprendo? Nada fica de pé diante do Senhor. Nenhuma potestade, nenhum principado, nenhum inferno pode ficar na frente do nosso Deus. Ou seja, na pessoa que tem a unção, na pessoa que carrega a presença do Senhor, o inferno não pode resistir. O inferno não pode resistir. Nós podemos ver que no Novo Testamento, em Atos, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, os escribas, as pessoas letradas, as pessoas que sabiam muito, mas não podia contra ele, porque ele era cheio do Espírito Santo. Então, meus amados, no outro dia, eles pegam a estátua, levantam. Certamente eles pensaram, certo, passou um vento aqui, isso não é normal. No outro dia, eles levantam, aquela estátua está de mão cortada, cabeça cortada, e começou uma epidemia sobre os filisteus. Porque, como o pastor falou, no domingo, na quarta passada, a presença de Deus, ela dá vida, mas ela mata também. Então começou a morrer muito dos filisteus. E aquela arca começou a incomodar aquela nação, aquela cidade. Queridos, a presença do Senhor, ela causa pavor no inimigo. A presença do Senhor, ela é vida para quem quer buscar, para quem almeja. Mas o diabo passa longe de pessoa que tem óleo, que tem fogo nos olhos, fogo na boca, a unção, pessoas que carregam a presença do Senhor. O inimigo passa longe. Então, meus amados, aquela hora, nesse momento, começou tumores, eles começaram a morrer, e eles passaram a arca da aliança para frente, para outra cidade. E foi do mesmo jeito. Ninguém queria mais ficar com a arca da aliança. Eles então resolveram entregar. E ela chega. Então ela chega na casa. Ela chega na cidade, nos territórios de Israel. Ela chega na casa de um homem que chama Abinadab. E a Bíblia fala que por 20 anos ela ficou na casa de Abinadab. Mas interessante, pastor, que eu não vejo relato. A arca, ela não fez mal à casa de Abinadab, mas na casa de Abinadab eu não vejo uma restauração, não tem escritos que houve prosperidade, eu não vejo escrito que houve transformação, que houve mudança. Sabe por quê, meus irmãos? Tem pessoas que acostumam com a presença do Senhor. Tem pessoas que sempre ela pensa assim: eu não vou no culto hoje não, porque quarta-feira tem de novo. Eu estou aqui na igreja hoje, eu não vou glorificar, eu vou glorificar no domingo. Eu não vou abrir meu coração hoje, porque amanhã o grupo de louvor vai estar aqui. Eu não vou abrir o meu coração hoje, porque domingo que vem o pastor vai estar pregando de novo. A pessoa não é intensa. A pessoa sempre acha que tem outra oportunidade. Por 20 anos não aconteceu nada na casa de Abinadab. Nada aconteceu, nada aconteceu na casa de Abinadab. Não mudou nada por 20 anos. Eles não levantavam altares de adoração. Eles não ansiavam pela presença do Senhor. A arca estava ali, mas era um objeto normal, era tipo um quadro, era um móvel da casa. Por 20 anos, eles não fizeram nada. Mas quando Davi começou a reinar, interessante que nesse período passou a fase de Saul, o primeiro rei de Israel. Um homem que o povo queria um rei naquele tempo.
naquele tempo, quando Samuel já ficou velho, profeta, foi um dos últimos profetas, um homem que tinha 3 ministérios, que ele era profeta, sacerdote e juiz. Ele julgou a Israel por longos anos, mas chegou a velhice e morreu, e passou para os filhos deles, de Samuel, mas eles não governaram segundo Samuel, foram rejeitados pelo povo. Então o povo pediu um rei. Então Deus levantou Saul, e Saul não importou de resgatar a arca. Saul governou, foi rei por 40 anos, e 40 anos sem a presença do Senhor. Queridos, não dá para estar na frente, para estar numa liderança, não está para estar em algum lugar que Deus nos coloca sem a presença. Isso não incomodava Saul. Quando a arca estava lá, certamente o Espírito Santo incomodava. O Espírito Santo, ele fala comigo, ele incomoda o meu coração em certas ocasiões. O Espírito Santo, ele é sensível, ele ministra nossos corações. Quando erramos, o Espírito Santo volta atrás, se posiciona. Quando caímos, ei, levanta. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Certamente o Espírito Santo ministrou no coração de Saul, mas ele preferiu o título, ele preferiu estar em cima, ele não quis descer a casa do oleiro. Mas existia nessa época um homem que estava atrás das ovelhas, que estava no campo, uma pessoa que até então era desconhecida, era rejeitada pelos seus pais, era rejeitada pelos seus irmãos, era uma pessoa excluída. Mas Deus estava olhando o coração de Davi. Davi estava cuidando das ovelhas, fazendo o pior trabalho, mas Deus estava olhando a sinceridade, a postura, porque aquilo que fazemos, que os homens não vê, Deus vê, queridos. Porque talvez queremos fazer para ser elogiado pelas pessoas, mas aquilo que fazemos oculto, Deus vai trazer à tona. E Davi tinha um coração diferente, e Deus começou a preparar Davi. Deus começou a capacitar Davi. Deus colocou um leão, Deus colocou um urso, e o Espírito Santo enchia ele, e ele o derrotava. E Davi, vendo esse cenário, desses 40 anos de reinado de Saul, Davi era inconformado com o cenário qual estava vendo. Queridos, não conforme com esse cenário, não conforme com o desânimo, não conforme com a frieza, não conforme com a mesmice, não conforme de sair daqui do mesmo jeito. Se posiciona nesta noite, toma uma atitude diante do Senhor nesta noite. Não dá, meus irmãos, para sair daqui e ser a mesma pessoa. Queira marcar essa geração, queira deixar um legado para a nossa geração posterior. Queridos, eu olho para as pessoas, tem pessoas que eu olho, elas fazem eu ir em Deus em lugares diferentes. É o estilo da adoração que a pessoa tem, é a postura que ela tem, é como ela movimenta o mundo espiritual. Quando ela começa a orar, quando ela começa a ministrar, o sobrenatural acontece. São pessoas que carregam a presença do Senhor, são pessoas que são inconformadas. Então, seja inconformada com esse cenário qual nós estamos vivendo. Não olhe para quem não veio, não olhe para quem não está vindo. Chega aqui e fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sou dependente, eu preciso da Tua presença, é a Tua graça. Eu não conseguirei, eu vou cair, Senhor, eu preciso da Tua graça.
E Deus estava preparando Davi. E quando passa o tempo de Saul, Deus tinha ungido Davi antes. Queridos, eu aprendo que Deus ungiu Davi, mas na mesma hora ele não foi rei, demorou muitos anos para ele ser rei. E Deus já tinha o ministério rejeitado. Deus tinha rejeitado não a pessoa de Saul, porque Deus não rejeita as pessoas, Deus rejeita o ministério. O ministério, se eu não ter postura, se eu for negligente, queridos, vai chegar uma hora que Deus vai rejeitar o meu ministério. Porque certa vez, para Deus consolidar o ministério de Saul, ele tinha que esperar Samuel. E o povo começou a apertar ele, porque Samuel estava demorando. Samuel marcou de tal dia e passou vários dias e Samuel não chegou. Então, pela pressão do povo, pela pressão daquele povo que estava em volta de Saul, ele mesmo sacrificou. E Deus não chamou ele para ser sacerdote, Deus chamou ele para ser rei. Então, não deixe as pessoas te apertarem para você tomar uma decisão errada. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Queridos, então nessa época Deus levanta Davi. E Davi, quando ele unifica as 12 tribos, ele ansiava pela presença do Senhor. Ele ansiava para pegar a Arca da Aliança e colocar ela em Jerusalém, em Israel, a cidade a qual o Senhor tinha entregado a ele. E quando ele viu que a Arca da Aliança estava na casa de Abinadab, ele chegou com os carros novos e pegou a Arca da Aliança, e os 2 filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, estava conduzindo a Arca do Senhor. É quando chegamos neste texto, o qual eu li, e quando eles começaram a conduzir, Uzá foi consumido. Uzá foi consumido, porque tem um jeito. Uzá estava fazendo o que era certo, mas do jeito errado. Nós temos que ter discernimento como fazer. E naquela hora, Uzá foi consumido. E Deus causou um grande temor em Davi. Então a arca do Senhor, Davi não levou a arca. Davi voltou para Jerusalém e começou a buscar ao Senhor, buscar orientação. Como eu vou fazer para resgatar a Arca da Aliança? E a Arca da Aliança foi para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom significa servo ou adorador. Eu vou repetir, você não entendeu? Obed-Edom significa adorador, ou seja, a presença do Senhor foi para a casa de um adorador. A presença do Senhor, ela sempre vai na casa de um adorador. Tem algum adorador aqui nesta noite? Glória a Deus, aleluia. E quando a Arca da Aliança chega na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que por 3 meses, essa arca ficou lá e houve mudança. E houve transformação. Você sabe por que houve transformação? Porque eles valorizaram a presença do Senhor. Quando eu valorizo a presença do Senhor, o sobrenatural de Deus acontece na minha vida. Quando eu valorizo a presença do Senhor, eu começo a viver as realidades do céu para a minha vida. Aquilo que era estéril na família, na casa de Obed-Edom, foi fértil, porque a presença do Senhor traz vida, a presença do Senhor traz esperança, a presença do Senhor traz fé.
Vocês viram, 20 anos na casa de um, não aconteceu nada. Porque tem pessoas que acostumam, mas 3 meses na casa de um adorador, faz toda a diferença. E quando Davi chega em Jerusalém, quando ele veio primeira vez, Davi estava eufórico. Davi estava querendo trazer a arca para Jerusalém de todo jeito. Ele não consultou o Senhor. Ele não consultou o Senhor como trazer. Ele só queria trazer a arca. Ele queria fazer o que era certo, mas do jeito errado. Quantas pessoas estão fazendo o que é certo, mas do jeito errado? Eu vou repetir. Quantas pessoas estão fazendo o que é certo, mas do jeito errado? Meus irmãos, nós temos que rever aquilo que estamos fazendo. Porque muitas vezes fazemos o que é certo, mas do jeito errado. Nós temos que pedir direção ao Espírito Santo. Quando Davi, esses 3 meses, soube que houve uma transformação, que houve uma mudança na vida de Obed-Edom, o coração dele ardeu. Ele, Senhor, eu desejo, Senhor, os teus átrios. Senhor, eu preciso da tua presença. E ele então começou a buscar o Senhor. Então ele começou a orar ao Senhor. E o Senhor deu estratégia a Davi. Porque a presença do Senhor, amados, ela não foi feita para carregar em ombros de animais. A presença do Senhor são homens e mulheres que carregam a presença do Senhor no ombro de pessoas que têm a vida no altar. Essa presença, queridos, é muito bom, é muito gratificante o poder de Deus. Uma igreja no passado, que foi uma igreja para mim que viveu presenciou o maior poder de Deus, que é a igreja de Moisés, que é a igreja do deserto. Porque eles viram maná cair do céu toda manhã, eles viram rocha dando água, eles viram no dia a nuvem para tampar eles do sol, à noite a coluna de fogo. Ou seja, isso é o poder de Deus. Uma igreja que viveu o poder de Deus. É muito bom, meus irmãos, profetizar. É muito bom compartilhar dos dons do Espírito Santo. É muito bom. Mas essa igreja, ela não entrou na terra prometida. Mesmo vendo isso tudo, esse cenário, ela não entrou em Canaã. Ela não entrou na cidade qual o Senhor tinha determinado. Então, eu aprendo que a presença do Senhor, ela constrange o meu caráter. A presença do Senhor, quando eu tenho um encontro com a presença do Senhor, eu consigo ver realmente quem eu sou. Porque no poder de Deus eu posso esconder atrás, eu posso pular, eu posso cantar, mas na presença não. A presença, ela revela a minha impureza. Por que, meus irmãos, que o povo não queria ouvir Moisés? Porque o povo dizia: Moisés, fale tu com Deus, e você vai falar conosco e nós vamos ouvir, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Porque cada vez que Deus fala comigo, eu morro um pouco mais. O meu desejo vai embora, os meus prazeres da minha carne são crucificados em Cristo. Por isso que o povo que Moisés estava liderando, os hebreus, não queriam ouvir de Deus. Eles preferiam um legislador, eles preferiam alguém que fale. Meus irmãos, toda vez que subamos neste altar, algo em nós morre. Algo em nós morre.
Não tem jeito de subir aqui de qualquer jeito. Não tem como subir neste altar. Não tem como subir neste altar sem preparar antes espiritualmente. Não tem como subir neste altar sem mortificar a carne. Não tem como. Então por isso que o povo sempre vai preferir um legislador, um que fale. Mas é tempo de você ouvir a voz do Espírito Santo. É tempo de você decidir pela arca, pela presença. Nós estamos nesta noite no quarto elo. É tempo de você rever, Senhor. É maravilhoso o poder do Senhor. É maravilhoso pular. É maravilhoso chorar. Mas eu quero mais, eu quero a presença. Eu quero morrer, Senhor, a minha vontade, o meu desejo. Porque toda vez que a presença do Senhor revela, eu sou crucificado com Ele na cruz do Calvário. Então Davi vem para resgatar a arca do jeito certo, porque ele consultou o Senhor. E quando ele chega para resgatar a arca, o interessante é que Obed e Edom, aquela família, eles simpatizaram tanto com a arca da aliança, que eles deixaram tudo e seguiu a Davi, e seguiu. E naquela hora, Davi começou a glorificar o Senhor. Davi começou a sacrificar. A Bíblia fala que cada 7 passos, eles sacrificavam um boi. Meus irmãos, uma distância de 16 a 20 quilômetros, eles demoraram 6 meses e sacrificaram 144 mil bois. Queridos, não importa o tempo que você vai chegar no destino, não importa o tempo que você vai chegar, mas nesse trajetório, nesse caminho, levanta altares de adoração. Eu quero, antes de concluir, eu quero trazer 5 pontos. Como resgatar a presença do Senhor na minha vida. Nós estamos resgatando a arca do Senhor. E o interessante é que nessa festa toda, né, Davi vendo, jubilando, adorando ao Senhor, o povo, pastor, não estava chegando perto de Davi, porque Davi era o grande rei de Israel. Davi estava com a sua coroa, Davi estava com o éfode, Davi estava com as vestes reais. Quando Davi viu aquele cenário que o povo não queria chegar perto por respeito, ou talvez pelas pessoas que cercavam Davi, sabe o que Davi fez? Davi tirou a coroa, Davi tirou tudo. Sabe o que Davi estava falando? Senhor, ser rei é muito bom, governar, Senhor, é muito bom, mas a presença do Senhor é mais. Senhor, eu vou deixar minha coroa, eu vou deixar meu título, Senhor, nada disso importa. Senhor, se o Senhor quiser, tira tudo, mas não tire a tua presença, que não venha faltar em mim a tua presença. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, que sejamos assim, que nós possamos abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo. Teve uma vez que eu mais minha esposa estava voltando de Orlando, e eu meditando na minha vida, eu falei, Senhor, eu vou abrir mão, Senhor, do meu título. Senhor, eu vou sentar, Senhor, eu vou voltar atrás. Senhor, mas não afaste de mim a presença. Senhor, porque se a tua presença não for comigo, Senhor, eu não vou suportar. Se a presença do Senhor não for comigo, eu não vou ficar de pé. Naquela hora o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Ele me renovou, meus irmãos. Por mais talvez que você não hable literalmente, mas quando você fala do coração, porque o Senhor procura pessoas reais, como o pastor falou domingo passado, pessoas reais, pessoas que chegam perante Deus e falam realmente quem é. Porque realmente, quando talvez nós chegamos, uma oratória bonita, uma oratória preparada, talvez impressiona pessoas que estão ouvindo,
Mas o Senhor olha assim no profundo coração: rapaz, eu te conheço, rapaz. Eu te conheço quem você é, rapaz. Então, talvez eu possa enganar as pessoas, mas Deus eu não consigo enganar. Deus eu não consigo. Talvez eu consiga enganar minha esposa. Eu consigo enganar as pessoas que trabalham comigo, mas eu não consigo enganar Deus. Realmente, Deus sabe quem eu sou. Então, meus irmãos, se eu estou falando com alguém aqui essa noite, que talvez tenha um coração duro, eu tenho também, mas cada dia diante deste altar aqui, eu peço ao Senhor: Senhor, eu não quero ser o mesmo. Senhor, me muda. Senhor, me molda, Senhor. Senhor, me ensina, meu Pai, como alcançar a Tua presença. Me ensina, meu Pai, assim como Davi ansiava, como Davi não abria mão da Tua presença. Senhor, me ensina a ter esse desejo, a ter, Senhor, esse prazer. E Davi, ele estava declarando isso no mundo espiritual. Ele estava declarando que o título, a posição, a coroa, o reinado, isso tudo era muito bom. Era muito bom ser honrado pelas pessoas, mas ele queria ser conhecido no mundo espiritual. Queira, irmão, ser conhecido no mundo espiritual. Queira dar uma palavra de ordem a demônios. E através do Espírito Santo que está na sua vida, o diabo, o inferno bater em retirada. A partir da hora que eu sou conhecido no mundo espiritual, tem muitas pessoas que são desconhecidas no nosso mundo físico. Tem muitas pessoas que nunca, jamais vão aparecer nas redes sociais, jamais vão aparecer nas mídias. Mas quando ela começa a invocar a presença do Senhor, quando ela começa a ministrar, quando ela começa a adorar, aleluia, essa pessoa, ela consegue atrair anjos. Essa pessoa, ela consegue destravar aquilo que está travado. Queira ser conhecido no mundo espiritual. Abre mão das coisas da terra para viver o sobrenatural. Eu quero trazer cinco pontos para a gente estar encerrando, que já estou na hora. Como resgatar a presença do Senhor? Primeiro, se eu não desejar por ela, jamais eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Começa a desejar nesta noite. Se até hoje você tem vindo de quarta a quarta, até hoje você tem vindo de domingo a domingo, campanha a campanha, querido, sai da fila da bênção, e entra na fila do propósito. Você precisa saber que Deus tem algo na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. E quando você sai da fila de pedinte e entra na fila dos filhos, na fila do propósito, você chega aqui diferente. Você chega aqui, se Ele manifestar ou não, você sabe que Ele está aqui. Não precisa de uma manifestação para me crer que Ele está aqui. Ele falou que quando tivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Primeiro passo: se você não ansiar pela presença do Senhor, se você não querer mudança, você vai viver igual a igreja de Moisés, igual a igreja do Egito, igual a igreja do deserto. Você vai vir de domingo a domingo, vai ver as pessoas ser cheias da presença de Deus, do poder de Deus, e você não vai entrar na fila do propósito. O segundo ponto. Segundo, você tem que restaurar o seu altar. Elias, quando subiu no Monte Carmelo, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar que estava quebrado. Amados, talvez o altar, no decorrer desses dias, no decorrer dessa pandemia, o seu altar foi quebrado por algo. Talvez você magoou pessoa, ou pessoas te magoaram,
e o altar seu foi quebrado. Tudo aquilo que você coloca no altar sai. O altar tem que ser restaurado. Assim como Elias subiu, quando ele detectou que o altar estava quebrado, ele restaurou o altar. Restaurou o altar. E quando ele restaurou o altar, colocou o sacrifício e clamou ao Senhor e trouxe 12 botes de água. E naquele tempo, meus irmãos, tinha 3 anos e 6 meses que não chovia. A água naquele tempo, vou fazer uma comparação para entender. Ouro naquele tempo tinha muito, e água não. Hoje tem muita água e tem pouco ouro. Ouro literalmente. Então ele pediu aquilo que custava. Ele pediu ouro, ele pediu água. E ele pediu 12, para simbolizar as 12 tribos, para mostrar os 12 apóstolos. E quando eu coloco no altar aquilo que me custa, o fogo desce. Eu tenho que trazer para o altar aquilo que me custa. Eu estava orando nesta tarde, o Senhor falava que Ele estava disposto a dar tudo a pessoas que colocam tudo no altar sem reservas. A partir da hora que eu coloco tudo no altar, o Senhor vem sem reservas. Um homem começou a reinar posteriormente. Era um menino. Era uma criança que começou a governar. E ele sucedeu o trono. E ele viu o estilo de adoração que o pai dele tinha. E aquilo constrangia ele. E ele até então não conhecia face a face Deus. Ele conhecia através de seu pai, porque o seu pai era um estilo de adorador. A adoração dele era intensa. E ele fez uma oração ao Senhor. E quando ele começou a governar, ele olhou e falou assim: eu vou fazer aquilo que meu pai nunca fez. Mesmo meu pai sendo um homem segundo, eu estou falando de Salomão. Mesmo meu pai sendo um homem segundo o coração de Deus, eu vou colocar 1000 holocaustos, eu vou colocar no altar aquilo que me custe. Mas eu quero ouvir a voz de Deus. E a Bíblia fala que ele pegou tudo que tinha, porque quando ele começou a governar, o outro filho de Davi tinha se levantado contra Davi, e tudo aquilo que, os 40 anos de governo de Davi, se eu não me engano, Absalão, pegou tudo para levantar contra Davi, e Davi fugiu. Davi era um homem tão íntegro, que o sacerdote queria levar a arca atrás de Davi. Davi falou assim: eu não vou esconder o meu pecado atrás da presença. É uma pessoa, sabe o que agrada ao Senhor? É atitude move o mundo espiritual, é postura, é pequenas coisas que geram grandes coisas. Pequenas coisas geram grande movimento espiritual. Davi falou assim: eu não vou esconder o meu pecado atrás da presença do Senhor. A arca da aliança é para ficar em Jerusalém. Eu vou, se o Senhor tiver misericórdia, eu vou voltar. E quando esse menino começou a reinar, Salomão, ele quis fazer algo que o pai dele não tinha, até naquele momento não tinha feito. Ele pegou 1000 holocaustos e apresentou ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que naquela noite, não sei se em visão, não sei se em sonho, mas o Senhor falou para ele: ei menino, pede o que tu queres que eu te darei. Eu vou repetir: ei, pede o que tu queres que eu te darei. Quando eu apresento aquilo que me custa, Deus vê todas as coisas, meus irmãos. Se você tem levantado altares de adoração, se você tem andado diante a palavra do Senhor, a glória do Senhor vai ser se revelada na sua vida. A glória do Senhor vai ser notória na sua vida. Naquela mesma noite, o Senhor, ele falou assim: eu quero só sabedoria.
porque meu pai governou segundo a tua vontade, e eu sou uma criança, me ensina a governar, me dá direção, Senhor. E Deus olhou para o coração dele, e amou, e viu que ele estava falando, viu que era realidade aquilo que estava falando, e Deus concedeu aquilo que estava no coração dele. Então, a partir da hora que eu me alinho com a vontade de Deus, a partir da hora que eu dedico a minha vida ao Senhor, o sobrenatural de Deus acontece. Queridos, eu vou te fazer um convite nessa noite: faça aquilo que ninguém nunca fez. Você quer ver mesmo a face do Senhor? Não, vou repetir. Você quer ver mesmo a face do Senhor? Eu almejo isso, eu almejo a cada dia, a cada manhã, a cada culto eu chego ali, eu começo a adorar, eu começo a invocar a presença do Senhor. Eu não fico desapercebido, porque uma palavra que sai daqui pode mudar a minha vida. Quando o louvor está ministrando, quando uma pessoa tem uma oportunidade, eu fico atento, independentemente de quem está aqui na frente, porque Deus usa quem quer, quem coloca na posição. A terceira, a hora está passando. Para nós resgatarmos a presença do Senhor, já vou finalizar. Para nós resgatarmos a presença do Senhor, queridos, é humilhando na presença do Senhor, é rasgando os nossos corações, é com choro, é com pranto. Assim como Davi, ele chorou, ele pranteou, assim como ele humilhou na presença do Senhor, a presença do Senhor voltou por esse quarto ponto. O terceiro e o quarto ponto: se eu não me arrepender, dos meus pecados, porque a partir da hora que eu vejo, que eu penso que eu sou uma pessoa justa, eu estou longe, mais longe mesmo. Eu preciso me arrepender. A igreja atuante precisa se arrepender, precisa voltar atrás. Se você quiser seguir a vida com a presença do Senhor na sua vida, o quarto ponto: você precisa se arrepender. Se você se acha uma pessoa justa, você está longe. A cada dia que você chega perto de Deus, quanto mais você chega perto de Deus, mais você vê que você está longe, mais longe mesmo. Então, nós temos que se arrepender para a glória do Senhor vir. O quinto, nós precisamos construir um ambiente para a glória de Deus. Eu vou repetir. Nós precisamos construir um ambiente para a glória de Deus. Davi, ele preparou um ambiente. Davi preparou todo o cenário. Do mesmo jeito, meus irmãos, eu tenho que preparar, eu tenho que chegar pela manhã. Eu tenho que passar a mão na Bíblia. Eu tenho que ver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, o que o Senhor está movendo esse dia, Senhor? O que eu posso fazer? Senhor, eis-me aqui. Eu preciso me posicionar. Fique de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, feche seus olhos. Eleva o teu pensamento no Senhor. Esta campanha que Deus colocou no coração do pastor, hoje nós estamos no quarto elo, resgatando a arca. Hoje eu trouxe 5 pontos, o qual eu preciso fazer para a presença do Senhor chegar à minha vida. Eu não sei em qual posição você está. Eu sei em qual posição que eu estou. Eu sei que eu estou longe. Eu preciso da arca. Eu preciso da presença. Eu não sei você. Eu sou dependente. Eu sou carente. Eu não sei você, mas eu estou longe. E essa campanha que Deus colocou no coração do pastor, resgatando a arca. Quando o pastor lançou essa palavra, essa campanha, o meu coração ardeu. Eu falei, Senhor, eu não quero ficar de fora. Eu não sei o que você pensou,
Eu não sei o que você determinou no mundo espiritual, mas feche teus olhos, reflita na sua vida. Reflita em qual posição você está nesta noite. Se você tem afastado dos caminhos do Senhor, se você tem quebrado os conceitos, os princípios, reata a sua aliança nesta noite. É você e Deus. Eu não vou te expor. Eu não vou te expor. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, eu entreguei, meu Pai. Senhor, aquilo que ardeu no meu coração, meu Pai. Meu Deus, agora que a Tua palavra, Senhor, venha gerar fruto, Pai, venha glorificar o Teu nome. Senhor, abençoa, meu Pai, cada pessoa que fez presente aqui nesta noite. Senhor, aqui tem pessoas, meu Pai, que quer romper, Senhor. Senhor, aqui tem pessoas, meu Pai, que está carente da Tua presença. Meu Deus, aqui tem pessoas, Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue, meu Pai. Senhor, mas talvez ele não conseguiu romper, meu Pai, a multidão, a circunstância. Meu Deus, mas nesta noite, Pai, que haja unção de rompimento, meu Pai. Deus, que haja unção de rompimento nesta noite, meu Pai. Meu Deus, que essa pessoa possa ansiar, meu Pai, pela Tua presença. Meu Deus, que essa pessoa possa, meu Pai, ter alegria da Tua salvação, ó Deus. Ah, meu Deus, nós precisamos, porque sem a Tua presença, meu Pai, nós vamos naufragar, meu Pai. Sem a Tua presença, nós fugimos do propósito. Meu Deus, nós não queremos, meu Pai, estar distante do Senhor. Meu Deus, nós não queremos abrir mão da Tua presença. Assim como Davi lutou, relutou, voltou atrás. Ah, meu Deus, tem misericórdia do Teu povo, da Tua igreja, Senhor.